Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje, na videoaula, nós vamos dar continuidade ao curso teológico, a aula de número 8 do módulo Introdução ao Antigo Testamento. A temática que será abordada será sobre Cristo e as profecias. Vamos juntos aprendermos mais acerca do conhecimento teológico? Sobre o conteúdo da aula, o resumo que será abordado, nós vamos falar sobre Cristo e a sua obra, que é apresentada por meio dos profetas. Ao final dessa videoaula, o objetivo é que nós possamos compreender as profecias de uma perspectiva cristocêntrica, conseguir enxergar a realidade da mensagem que está centralizada na pessoa de Cristo. Para melhor compreensão acerca deste assunto, é importante nós fazermos aqui duas perguntas que gerarão uma reflexão. A primeira pergunta é: o que é profecia? Entender realmente o significado da profecia. Muitos confundem profecia com revelação, com adivinhação ou com intuição sobre algo que vai acontecer no futuro. Então, entender o real significado da profecia. E uma segunda pergunta que nós precisamos levantar aqui para entendermos melhor sobre esse assunto é sobre como interpretar, como nós vamos entender a real mensagem daquela profecia. Existe uma regra, existe uma forma que vai facilitar essa compreensão? Então vamos trabalhar em cima dessas duas problemáticas. Partindo da definição da palavra, nós temos aqui no hebraico, profeta é nabi, que vem da raiz nabá, que significa anunciador, declarador. Então um profeta é aquele que declara, que anuncia uma mensagem. Na realidade, a profecia não é uma simples predição, é a intenção de Deus. Através da profecia, nós não vamos ver o coração do profeta, a intenção do povo, mas sim a intenção do divino, de Deus, o eterno, sobre a sua obra criada. Sendo assim, a profecia fez parte da forma como Deus se relacionou com o seu povo, o povo de Israel. A cada geração, Deus levantava os seus profetas para trazer àquela geração a sua vontade. Lembrando que as profecias, elas vão sendo renovadas de acordo com as gerações que vão surgindo. Sendo assim, não há uma profecia contraditória à outra. Pelo contrário, em cada geração, Deus ia contextualizando, confirmando, repetindo aquilo que é as suas intenções para o seu povo. Agora, sobre a segunda pergunta, como interpretar uma profecia? Existem algumas regras específicas na hermenêutica. Entretanto, para facilitar uma iniciação, eu vou partir da ideia de que, para entender uma profecia, nós precisamos compreender quem estava sendo alcançado naquela profecia. Para que contexto aquela mensagem estava sendo enviada? Portanto, para entendermos uma profecia, nós precisamos compreender o que o profeta estava vivendo, qual geração ele fez parte, quais eram os problemas que estavam relacionados àquele momento. Porque a profecia, ela era clara para quem estava ouvindo a mensagem. Porém, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai lendo várias profecias, mas nós não relacionamos a profecia com o contexto histórico. Por isso, para entendermos melhor a profecia, precisamos compreender a realidade do qual estava sendo vivido naquela época. Para facilitar, eu elaborei aqui uma tabela que vai ajudar um pouco a nortearmos melhor o contexto histórico de cada profecia. Por exemplo, nós temos aqui na data de 840 a.C. o profeta Obadias. Obadias, ele viveu no período do pré-exílio
e Edom. Isso é importante. As profecias, elas basicamente se deram antes do exílio, durante o exílio e após o exílio. Quando nós entendemos que Obadias, ele profetizou antes do exílio, nós já vamos entender grande parte da realidade que estava vivendo o povo de Israel. Olha aqui um outro caso interessante. Jeremias, profeta Jeremias, ele profetizou no ano 585 a 580 a.C. Ele viveu num período pré-exílio, no qual o povo estava prestes a ir para o exílio, assim como também ele teve um período de profecia no exílio. Claro que estudando mais a profundo a história de Jeremias, a gente sabe que ele não é levado ao cativeiro da Babilônia. Não, ele vai ser deixado por já estar velho. Porém, ele vai profetizar no período que já havia se concretizado o exílio da nação de Judá. E um outro exemplo interessante também está em Malaquias, o profeta Malaquias, que profetizou do ano 430 a 420 a.C., e ele profetizou pós-exílio no Reino do Sul. Já quando nós temos as profecias de Malaquias, nós já temos que entender que o povo já tinha saído do cativeiro da Babilônia e estava reconstruindo ali em Jerusalém. Quanto mais for o nosso conhecimento sobre a historicidade do profeta, melhor será a nossa capacidade de interpretar corretamente o texto. Ainda sobre como interpretar uma profecia, nós precisamos entender que, se tratando das profecias do Antigo Testamento, nós temos que compreender que elas têm um objetivo. Todas elas vão apontar para Cristo. Cristo é a mensagem das profecias. Apesar de cada profeta atrapalhar uma diversidade, uma situação, uma circunstância, todos eles tinham a intenção de comunicar o coração de Deus que estava manifestado na mensagem de Cristo. Isso vai ser comprovado pelos textos do Novo Testamento. Nós temos aqui, por exemplo, em Atos 3:24, que diz o texto: sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Está relacionado a Jesus, a ressurreição de Jesus. Olha aqui em Lucas 1:70, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, também relacionado a Jesus. E mais um texto está em Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, através das profecias, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. O escritor de Hebreus está dizendo claramente que antes, no passado, Deus usou os profetas para falar. Agora ele usa o próprio Filho. Quer dizer, a mensagem está sempre centralizada em Cristo. Quando nós olhamos as profecias dentro dessa perspectiva do Cristo, isso se torna muito mais compreensível e facilita a nossa missão de encontrar o significado da mensagem. Para lermos alguns textos proféticos do Antigo Testamento, vamos separar alguns que destacam acerca da vinda de Cristo. Malaquias, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isaías 7:14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel.
Zacarias capítulo 2, versículo 10 e 11. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Podemos destacar também algumas profecias que vão ser específicas sobre o ministério de Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías 61, do versículo 1 ao 2. Amós 9, 11 e 12. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei as suas brechas, e tomarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos, para que possuam o restante de Edom, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. O conteúdo de textos proféticos do Antigo Testamento é muito extenso. É necessário que se estude de forma sistemática cada livro. Entretanto, o objetivo dessa videoaula foi ampliar a compreensão e facilitar a uma boa interpretação. Espero que vocês possam ter acompanhado o conteúdo, que possa estar dando continuidade ao curso teológico. Aguardo vocês na próxima videoaula, no qual nós vamos começar um novo módulo, Introdução ao Novo Testamento.